meus queridos alunos. Eu sou a professora Patrícia Barra e hoje eu estou aqui para a gente conversar bastante, para a gente fazer muito exercício de Química do Enem. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, não perca tempo, se inscreva no canal, acione o lembrete, porque você sempre vai ficar sabendo das novidades que eu coloco. Eu coloco muita coisa de Química, tá? Muita novidade, muitos lembretes, muita resolução de exercício, muito vídeo legal sobre conteúdo, e aí isso é importante para você ficar atento, ficar esperto. Também sigam as minhas redes sociais, Instagram, @profpatriciabarra, tem um monte de novidade de Química e hoje a gente vai passar um tempo aqui resolvendo boas questões do Enem com toda aquela linha de raciocínio super importante que vai fazer você chegar no seu objetivo. Lembrando que a prova do Enem ela é uma prova que, de fato, o tempo é crucial, então aquela resolução em 3 minutos para cada questão é um ponto muito significativo. Eu quero já deixar um grande beijo para quem já começou a mandar mensagem aqui no chat, para o Tom e para o Léo. Tá? Dizer para vocês mandarem as perguntas que vocês tiverem aqui no chat, dúvidas, que na medida do transcorrer da aula eu vou respondendo e depois eu disponibilizo todo o material para vocês, então tem muita coisa boa para a gente poder conversar. O objetivo hoje é fazer algumas questões do Enem, é lógico que a gente vai fazer isso com muito mais frequência. Para isso, eu acabei escolhendo alguns temas em específico, temas que caem sempre no Enem, começando, por exemplo, com eletroquímica. Eletroquímica sempre cai lá uma, duas questõezinhas envolvendo esse assunto, envolvendo pilha, envolvendo conceitos de metais de sacrifício e tudo mais. E é por isso que a gente vai começar resolvendo questões de eletroquímica, sempre chamando atenção para a linha de raciocínio que você precisa ter para ganhar tempo na resolução e ficar muito atento ao gap das questões. Então, sem mais delongas, vamos começar aí com a questão do Enem de 2012. Eu vou projetar a questão para vocês aqui, para a gente discutir, que traz a ideia onde o boato dos lacres das latas de alumínio teriam alto valor comercial, levou muitas pessoas a juntarem esse material justamente na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. Entretanto, as empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana. Todo mundo aí já tirou o lacrezinho da latinha para guardar, falou que isso dava dinheiro. Pois, ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Por que isso acontece? Como a liga do qual é feito o anel de alumínio contém um alto teor de magnésio, percebam que eu já estou destacando para vocês alguns pontos importantes ao longo do texto para te ajudar a identificar a resolução dessa questão. Se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil acontecer a oxidação do alumínio no forno. Lembrando que o processo de reciclagem do alumínio ele acontece por aquecimento, então é isso que a questão está trazendo. A tabela apresenta semi-reações e os valores do potencial padrão de redução de alguns metais. Note que, quando a gente fala de uma questão envolvendo eletroquímica, normalmente vai ser dado para vocês os valores do potencial de redução. O que não pode esquecer é que toda vez que a gente pensa no potencial de redução, ele é o inverso do potencial de oxidação. Então você pode utilizar e deve utilizar esses valores tabelados e inverter na medida do possível, na medida do necessário. Então, com base no texto e com base nas tabelas, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas de alumínio que tem a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio do processo de oxidação. Aí aqui a gente precisa primeiro entender o que a questão está buscando. A questão está buscando um substituinte para o magnésio que execute a mesma função. O magnésio protege o alumínio dos processos de oxidação. Então, na verdade, o magnésio ele vai sofrer oxidação preferencialmente em relação ao alumínio. É por isso que ele consegue protegê-lo. Mas como que eu vou descobrir por que o magnésio sofre oxidação preferencialmente em relação ao magnésio e quais outros metais também poderiam sofrer oxidação mais facilmente que o alumínio, atuando como substituintes para o magnésio? A gente vai olhar lá na tabela, lembrando que os valores do potencial de redução, você pode inverter a equação para uma equação de oxidação, só que obrigatoriamente você tem que lembrar de inverter os valores do potencial. Então vamos olhar lá na tabelinha que isso fica super fácil de lembrar. Aqui a gente toma como referência o alumínio. O alumínio tem um potencial de redução de menos 1,66. Se ficar mais fácil,
inverte todos os metais da tabela, porque você vai comparar potencial de oxidação com potencial de oxidação. E lembrando que vai sofrer oxidação mais facilmente aquele metal que tiver um maior potencial de oxidação ou aquele metal que tiver um menor potencial de redução. Então, olha aqui, o magnésio, ele protege o alumínio porque ele tem um potencial de redução inferior ao do alumínio, o que significa que ele tem um potencial de oxidação superior ao do alumínio. Então, se eu for analisar nessa mesma lógica, para conseguir proteger o alumínio, você precisa que o metal tenha valores de redução, de potencial de redução menor do que o alumínio, porque isso vai acarretar em maiores valores de oxidação. Então, olhando para a tabela, a gente percebe que o lítio e o potássio são os metais que possuem menores valores de potencial de redução, consequentemente, vão apresentar maiores valores de potencial de oxidação quando comparado ao alumínio, portanto, exercendo esse papel de proteger o alumínio, e é por isso que o gabarito dessa questão é letra E, porque somente o lítio e o potássio, eles conseguem substituir o magnésio com essa mesma função de proteger o alumínio, porque eles têm potenciais de redução inferior ao do alumínio. Então, com isso, a gente já consegue resolver. Questão aí, Enem 2016, falando sobre eletroquímica, especificamente sobre biocélulas combustíveis. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição de baterias convencionais. Então vamos dar uma olhada na questão aí de maneira mais próxima dela. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzindo a respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até um catodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Note que já tem um destaque aí na questão, porque se produz corrente elétrica, esse processo, ele é um processo espontâneo, e aí para ser um processo espontâneo, trata-se de uma pilha em que a gente vai lembrar que todo processo espontâneo, toda pilha, vai apresentar uma diferença de potencial positiva superior a zero. Então a gente tem que pensar nessa lógica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como um substrato. Então até aí o que a gente tiraria de informação? Trata-se de um processo espontâneo, então eu preciso pensar em uma diferença de potencial positiva. Continuando, em sistemas bioeletroquímicos, o potencial padrão, ele apresenta diversos valores. Para biocélulas de acetato, considere as seguintes semi-reações. E aí vamos lá para o comando da questão para a gente já identificar o que é necessário. Nessas condições, e aqui grifo meu da questão, ele quer saber qual o número mínimo de biocélulas de acetato. Lá no enunciado da questão disse que o acetato ele é substrato. Você já vai começar a pensar nele como substrato, é porque ele tem que ser reagente, ele tem que aparecer do lado do reagente. Então a pergunta é, qual o número mínimo de biocélulas de acetato estão ligadas em série, ou seja, para eu somar esses potenciais, são necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4. O que você vai ter que pensar nessa questão? Você vai ter que determinar o potencial de uma biocélula. E a partir daí você vai conseguir saber quantas biocélulas você vai precisar para que gere um potencial total de 4,4. Então aqui tem algumas dicas bem interessantes dessa questão. Primeiro que ele disse que o acetato ele é um substrato. Se ele é um substrato, significa que o acetato tem que aparecer do lado do reagente dessa equação. Com isso, o que você já vai fazer? Você vai lá nas duas semi-reações que ele te deu, até para você identificar qual delas você vai inverter. Por que eu preciso inverter uma delas? Porque quando a gente vai determinar a diferença de potencial de uma pilha, lembre-se que pilha é um processo de oxirredução. Então você precisa que um elemento sofra oxidação
perda de elétrons, e outro sofra redução, para que nesta reação espontânea de oxirredução, você utilize os elétrons produzidos a partir daí para uma finalidade das mais diversas. Então, a diferença de potencial dessa pilha é dado pela soma do potencial de oxidação de uma espécie e o potencial de redução da outra. E aí o X da questão é quem vai reduzir e quem vai oxidar. É por isso que a gente vai voltar lá nas semi-reações. Quando é dado para você estabelado, normalmente é dado potencial de redução. E aí, na verdade, aqui eu tenho o ânion acetato, que foi utilizado e foi dito, na verdade, como substrato. Significa ele, como substrato, ele precisa estar do lado do reagente. Ele estando do lado do reagente, eu simplesmente vou inverter esta equação, automaticamente eu vou inverter este potencial negativo de redução. Então, o que você vai ter? Você vai ter o valor do potencial de oxidação do acetato, porque ele vai preferencialmente oxidar, e isso vai gerar um potencial de oxidação de mais 0,8. Já os íons H+, eles vão continuar sofrendo a redução, tá aqui o ganho de elétrons dele, porque esse potencial ele é positivo. Então, eu vou somar o potencial de redução, e esta soma, que é a soma do seu sistema, é a soma da sua pilha, vai dar um valor igual a 1,10. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Cada biocélula tem um potencial de 1,10, mas eu preciso gerar uma diferença de potencial de 4,4, ligando essas biocélulas em série. Então, na verdade, eu vou trabalhar com a soma desses potenciais. Se eu tenho cada pilha gerando potencial de 1,1 e eu preciso, na verdade, de 4,4, é porque você vai precisar de um total de 4 biocélulas ligadas em série para você conseguir gerar o potencial em questão. Portanto, gabarito dessa questão aí, gabarito letra B. Questão que você faria rapidinho, dentro dos 3 minutos, desde que você enxergasse bem rápido que o acetato, a equação do acetato deveria ser invertida e, consequentemente, também inverter o seu potencial.